Porque Deus permite o mal na Terra, porque existe o mal, né? Esse é um dos problemas mais sérios da filosofia e da teologia, e eu não pretendo explicá-lo plenamente em 5 minutos ou poucos minutos. Cara, eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista, e tô aqui de novo fazendo mais um vídeo do senhor Nando Moura, né? Em primeiro lugar, agora ele vai tentar explicar aqui, né, por que Deus permite o mal, né? E eu vou fazer um questionamento aqui desse seu vídeo. Já vou começar questionando que porra de cabelo é esse, caralho? Que porra de cabelo é esse, seu Nando Moura? Meu Deus do céu! Ele tá imitando o cara do Human League. Aquele trio, né, que tinha 2 meninas e um viado da década de 80. Isso aí é estilo, seu Nando Moura. Que cabelinho de lado é esse, meu irmão? Você tá querendo seduzir os homossexuais, agradar gregos e troianos. O vídeo dele tá falando sobre Deus, mas esse cabelinho de lado aqui, tá uma coisa meio andrógena, né? Vamos falar a verdade. Porra, Nando, vamos tomar vergonha, né, Nando? Porra, que cabelinho aí esse, meu irmão? Aí eu botei essa figurazinha do diabo aqui na cara dele, porque esse vídeo tá bem satânico, né? É o cara tentando defender porque que Deus permite o mal. Então, nada melhor do que essa carinha de diabo, né? Eu gosto de processar os outros, né? Não gosto que usem a figura dele. Aí, vamos lá, vamos continuar o vídeo. Tá? Mas vou dar uma ideia geral a respeito disso. Primeiro que vem à minha memória é aquela história de Jesus, onde ele estava passando com os apóstolos, né? De repente eles viram um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou? Este, o cego, ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, né? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, Deus é um bom filho da puta, né? Porque nem o pai pecou, nem o filho pecou, né? E Deus quer manifestar as obras dele no sofrimento humano. Que defesa imbecil é essa? Que tipo de Deus carniceiro é esse? Né? Um Deus perfeito, que dizem que é um Deus de amor, e quer fuder, né? Quer fuder o cara que não teve culpa de porra nenhuma. Né, seu Nando Moura? Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, os apóstolos ficaram assustados, né? Não conseguiram compreender as palavras de Cristo. Mas, dessa forma, quando uma pessoa me procura para tocar guitarra, eu sei que ela vai errar muito, que ela vai sofrer muito, que será necessário que o pulso doa, que a ponta dos dedos doa, que ela repita várias vezes aquele exercício, em um sofrimento que parece ser interminável. Mas quando você vê um grande pianista, um grande violonista, um grande guitarrista, você sabe que ele só é grande porque ele pôde transcender as dificuldades, transcender o sofrimento e passar por tudo isso. Mas, se Deus é perfeito e não foi passível de nenhum sofrimento, né? Porque se Deus é perfeito, Deus não sofre, né? Que ideia é essa de impor sofrimento ao ser humano? Né? Que ideia é essa? Não é porque ele falou aí, quando eu chego aqui, um aluno, eu sei que ele vai sofrer muito. Claro, você é um humano comum, né? Débil, né? Que vai tentar ensinar a guitarra para um cara que vai ter que se esfolar todo para aprender. Né? Mas o que você tem a ver com Deus? Ou você está se comparando com Deus? Né, seu Nando Moura? Está se comparando com Deus perfeito que impõe ao homem sofrimento para que se atinja alguma coisa. Né? Você está falando aqui, seu Nando Moura, que o aprendizado depende de um processo. Né? E aí você está querendo dizer também que Deus impõe um processo. Se Deus é criador, se Deus pode tudo, para que processo? Processo é uma condição humana miserável, onde o indivíduo tem que aprender tudo gradualmente, sofrendo. Você impõe isso a seu aluno? Até entendo, porque você é tão débil quanto ele. Né? Você é um humano imperfeito. Agora, de um Deus perfeito, seu Nando Moura, vamos melhorar os argumentos, né, diabinho? Então,
Eu, quando era garoto, aos 8 anos de idade, a minha avó ficou em estado vegetativo. Teve um AVC e ficou em estado vegetativo. Olha como Deus é bom, hein? Quando ele tinha 8 anos, a avó dele teve um AVC e ficou em estado vegetativo. Né? Esse cara aí ama Deus. Né? Defende Deus com esse cabelinho aí partido do lado aí, ó. Não sei pra que essa vaidade aí, botar cabelinho assim do lado. Que roqueiro você é, hein, meu irmão? E você tá falando aí que sua avó, quando você tinha 8 anos, sofreu um AVC, né? Imposto por Deus. Mas vamos continuar. Durante muitos anos. Os meus finais de semana, que eu posso lembrar, eu passei em lojas de material cirúrgico. Quando eu ia brincar, as enfermeiras entravam e saíam. Né? Então, a minha infância foi nesse ambiente. Minha avó sempre foi uma pessoa extremamente boa, extremamente caridosa e que viveu para a família. Mas aconteceu esse AVC com ela. Ela teve esse problema e ficou em estado vegetativo. Eu pude ver a glória de Deus manifestada nas minhas tias que cuidavam da minha avó. A força, a coragem, a determinação, o desapego ao cuidarem da minha avó. Porque você mesmo tem ajudado a cuidar, né? Cadê Deus nessa história? Quer dizer que suas tias cuidaram. Você viu a glória de Deus nas suas tias? Você tinha que ver a glória das suas tias, não de Deus. Né? Porque se Deus quisesse, resolvia a parada num minuto. Não é onipotente, onipresente, para que sofrimento? O que é isso? Até quando nós vamos ter que ouvir esse tipo de asneira? Né? Mas vamos lá, vamos continuar. Se a minha avó não tivesse passado por isso, talvez hoje eu fosse uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje. Né? Nando Moura é uma pessoa excelente, né? Oh, que ótimo, né? Falando de Jesus, um carniceiro, né? Que está no alto da glória, que tudo é sua perfeição e não resolve porra nenhuma para ninguém. Né? Porque a vozinha dele, quem teve que ajudar foram as tias. Que o porra do Deus mesmo não ajudou. Muito menos ele, coitado, tinha 8 anos. Você é cristão aonde, Nando Moura? Roqueiro? Rock sempre foi considerado um culto do diabo. Que roqueiro é você, seu Nando Moura? Roqueiro de Jesus? Tá bom, acredito. Então, o sofrimento, ele parece interminável. Parece que nunca vai acabar. Mas ele termina. E ele sempre faz com que você se torne uma pessoa melhor. Então essa é a defesa dele. Né? Pra você se fuder, você tem que se fuder, tem que sofrer pra caralho pra se tornar uma pessoa melhor. Meu amigo, só quem toma um tapa na cara, só quem sofre sabe o que é o sofrimento. Se você tá falando isso é porque você não tem ideia do que é o sofrimento. Né? Eu quero mais é que se foda quem quer me oprimir, quem quer me fazer sofrer. Sofrimento não devia ser condição para ninguém aprender nada. Entendeu? O sofrimento só é útil para as elites, para quem quer te ferrar, te fuder, em última análise. Sofrimento não é bom para ninguém, meu amigo. Quem defende essa proposta de sofrimento é alguém que está em elite. Né? Você, roqueirozinho, professor de guitarra, com esse casarão aí, com 1.600.000 inscritos no YouTube. Né? Você tá sofrendo pra caralho, né? Pelo que eu ouvi até agora aqui, quem sofreu foi tua avó e tuas tias que ajudaram. Até agora eu não ouvi sofrimento nenhum da tua parte. Né? Que defesa é essa? De que Deus é bom porque faz o homem sofrer para evoluir? Ora, meu amigo, tem outras formas, né? Você pode evoluir através do amor, evoluir através, né, do prazer, da ciência, da verdade. Tem que ser através do sofrimento? É isso que você defende, seu Nando Moura? Para que você entenda, imagine o espaço-tempo como esse livro. O espaço e o tempo como esse livro. Puta que pariu. Imagine que a grossura do livro é o espaço e a altura desse livro é o tempo. Essa linha é o tempo. Aqui nós temos o início, o Big Bang, e aqui o final. Imagine que você observando esse livro seja Deus. Ou seja, você vê o espaço e o tempo como finitos e não como infinitos. A nossa visão de ser humano
de seres humanos é ver o espaço e o tempo limitados pela nossa presença na Terra. Olha só que idiotice que esse cara tá falando. O cara tá misturando Big Bang, né? Tá misturando ideia de espaço-tempo, né? Porque o espaço-tempo, numa compreensão maior, é uma coisa só, né? Que nossas mentes dividem. Aí o cara tá falando que a nossa visão e que o espaço-tempo são finitos e que Deus tem uma visão infinita. Ora, meu amigo, isso é incognoscível. Né? Você está querendo passar uma coisa que não existe. A ciência em nenhum momento contempla essa asneira que você está falando. Não existe nada infinito. Isso são palavras verbalizadas que não têm sentido algum. Não é? A única visão que nós podemos alcançar é a visão humana. E você está querendo dizer o quê? Que você conhece a visão divina? Né? Que Deus, olhe como Deus, de fora da existência. O que você está falando, seu Nando Moura? Está falando para leigos, para pessoas que estão querendo ouvir qualquer asneira para se confortar. Né? Que historinha, que sofisma é esse, seu Nando Moura? Cara, nós temos que combater esse tipo de coisa, esse tipo de asneira. Isso não pode continuar. Né? As pessoas sendo feitas de bobas. E esse cara tem milhões de seguidores. Quase 2 milhões de seguidores. Imbecis. Né? Como, infelizmente, a grande maioria. Que não pensa, que não raciocina. Limitados pelo tempo que nós vamos passar na Terra. Mas nós não conseguimos ver o grande quadro. O grande plano. O grande quadro, o grande plano. Tá vendo muito Senhor dos Anéis, hein, Nando Moura? Hã? Não se apresse. Gandalf falou, não se apresse em julgar os outros. Né? O homem mais sábio não pode ver o plano todo. Tá puxando isso aí de Senhor dos Anéis. Pô, pelo amor de Deus, seu Nando Moura. Senhor dos Anéis? Meu precioso. Essa é a tua filosofia? Que é construído para nós por Deus. Os propósitos de Deus. Existe até um nome para a palavra, que é o tempo de Deus, é Kairos. Então ele consegue ver o início e o fim. Ele quem, seu Nando Moura? Que Deus é esse? Qual a substância? Qual a localização? Qual o conceito? É Jeová? É Zeus? É Krishna? É Jesus? É Alá? É o Deus dos Mormons? De Joseph Smith? Quem é esse Deus que você está falando? É Thor? É Odin? É Mitra? É o Sol? É a Lua? Qual Deus você está falando? São miríades de deuses. Que Deus é esse que você está falando? Deus consegue ver o plano todo. Caramba, eu espero que as pessoas que estejam vendo esse vídeo estejam tendo a mesma visão que eu estou tendo. Entendeu? Estejam tendo a mesma visão que eu estou tendo. Vai ver esse vídeo dele, quantas visualizações tem. É isso aí, é isso que vocês gostam. É isso que vocês, youtubers, alienados acéfalos, gostam. De imbecilidade, de ouvir o que vocês querem ouvir para se sentir bem. Vocês não querem a verdade, não querem nada científico, vocês querem bobagem. Né? Que um cara como esse aí, pseudo-intelectual, né? Fica usando a própria ciência, falando em Big Bang, para tentar ratificar as asneiras dele. Né? Vamos lá, vamos continuar. Em comparação à sua alma eterna, esse sofrimento é... Alma eterna? Caraca! Esse cara viveu onde na Idade Média, cara? Nando Moura, você vai ver tua alma eterna daqui a alguns anos, algumas décadas, quando o seu nome estiver numa lápide, meu amigo. Né? Quero ver se você vai baixar algum centro espírita. Alma eterna. Que imbecil! Esse cara vive o quê? Na Grécia Antiga? Quem são os amigos dele? Aristóteles? De nada. Você simplesmente não consegue nem lembrar se você entender a eternidade. No princípio. Veja que Deus vê para o começo e para o final dos tempos como você observa esse livro. Aqui o espaço e aqui o tempo. Caralho. O começo e o final. A Terra, ela foi feita de sofrimento, de asteroides que batiam, de galáxias que se chocavam, etc. Que por um ajuste extremamente preciso, a Terra ficou exatamente naquele lugar.
exatamente naquela distância do Sol, exatamente naquela órbita, como aleluia, que é a Lua ali, amém, exatamente irmão? Daquele jeito para que oxalabachura, possível. Tudo angústias angústias, caos. Glórias. Então o plano que Deus tem para você é muito maior do que o que você pode imaginar. Com certeza. E se todo aquele sofrimento que eu passei... Aleluia. Começou a pregação, ó. Ele falou que com 8 anos a avó dele sofreu AVC, que as tias cuidaram. Agora tá dizendo que ele passou um sofrimento do caralho. Não sei que sofrimento é esse, né? Mas vamos lá. Vamos começar a pregação agora. Agora começa a pregação. É sempre assim. Vem falando um monte de asneira. É um culto. É o resumo de um culto. Vem falando um monte de asneira, no final faz a pregação. Vamos lá. Mistura ciência, pseudociência, um monte de bobagem. Fala coisa que não tem nexo algum, no final faz uma pregação. Vamos lá, a pregação do Nando Moura. Quando era criança, não tivesse existido, talvez eu fosse uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu sou hoje. E a mesma coisa se aplica a você. Porque... é o que eu digo, meus amigos, né? Mais um vídeo debulhando, detonando as asneiras desses hipócritas, né? Esse Nando Moura é mais um dos pseudo-cristãos, dos hipócritas, dos pseudo-religiosos que usam a internet para se beneficiar, né? Um cara com visual desse, com um casarão desse, com 1.600.000 inscritos, né? Os seus vídeos bombam. Por quê? Porque a maioria é burra, né? Toda a unanimidade é burra, né? Nós estamos hoje vivendo uma sociedade contaminada por religião, né? Abobalhados. Tem gente que quer dar pro Nando Moura, né? Quer dar para Nando Moura, quer dar para Jesus, quer dar para Jeová. Esses são as mentalidades infantis buscando consolo, buscando conforto. É mais um sinal dos tempos, né? Dos tempos que nós estamos vivendo. Tempos de ignorância, tempos de idolatria, né? Onde as pessoas estão correndo atrás de príncipe cantado. E, né? Fazendo uma ironia aqui, Bolsonaro 2018, né? É isso aí que o povo quer. Bolsonaro 2018. É pão e circo. Então, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.